melhor dia, porque aqui nós estamos só peregrinando, passando um tempo. A nossa morada não é aqui. A nossa morada foi preparada pelaquele que morreu na cruz, e quando partiu disse: eis que vou preparar lugar e voltarei para vos buscar. E eu espero ansiosamente. Amém? No livro de Marcos, a Bíblia me fala, no capítulo 8, no verso 23, dessa forma: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, o impôs-lhes as mãos. E Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus tocou os olhos, as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e as suas vistas lhe foram restauradas. Ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Essa mensagem é uma mensagem conhecida e eu me alegro. Em alguns textos a Bíblia vai me dizer que Jesus cuspira no chão e pegara do pó da terra e colocara sobre a vista de um cego. Essa passagem a qual eu estou falando não é o que eu estou lendo. O Senhor passara e tinha um certo cego, e os seus discípulos lhe perguntaram: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? E o Senhor o disse: nem ele pecou e nem seus pais pecaram. Todavia foi para que meu nome fosse glorificado. Ali tinha alguns apontando, querendo saber do pecado do outro. Todavia aquele homem tinha nascido assim, para que o nome do nosso rei fosse exaltado. E para mostrar para aqueles tais ao qual apontava o cego, o Senhor fez algo importante. Algo que eu costumo falar, eu costumo dizer que eu sou um caco entre outros tantos cacos, porque somos pó, viemos do pó e voltaremos para o pó. E Jesus naquele dia, mostrando que a matéria humana nada mais é do que pó, ele cospe no chão, pega o barro com a sua saliva e leva sobre aquele que tinha defeito, dizendo: o barro se conserta com barro. Isso eu quero te dizer nessa noite, que quando 12 estão com defeito, ou um está com defeito, mas procura o outro para orar, e dão as mãos em busca da cura, o milagre há de acontecer. Aleluia! Nós não fomos feitos nada mais, nada menos do que barro. E Jesus naquele dia, ele quis mostrar para os seus discípulos o que verdadeiramente nós éramos. E por que apontar? E por que deduzir quem pecara, se todos nós temos pecado? Somos pó, somos caco, entre outros tantos cacos. Nessa mensagem a qual foi lendo, o Senhor nos diz que quando ele chega em um lugar chamado Betsaida, alguém leva um cego até ele. A Bíblia, ela relata de uma forma bem enfática o que Jesus faz. A Bíblia diz que quando eles trazem esse homem, o Senhor pega pelo braço e sai de dentro de Betsaida. Ele vai para fora daquele arraial, ele vai para fora daquele lugar para poder fazer o milagre. E outro dia, eu meditando nessa palavra, eu comecei a me perguntar o porquê Jesus fizera isso. O porquê Jesus não fez a cura naquele local. Porque Jesus, ele tinha poder, e ele poderia simplesmente naquele lugar dizer ao cego que o cego voltasse a enxergar. Todavia a Bíblia me diz que em Betsaida o Senhor não curou aquele homem. Ele diz que o Senhor tomou o cego pela mão e levou para fora. Isso me faz entender que aquele lugar foi um lugar onde o Senhor já tinha passado, mas o povo tinha sido incrédulo. O povo não tinha acreditado em Jesus. Então, por conta disso, o Senhor não permitiu que eles vissem
o milagre que o Senhor poderia fazer. Aí quando nós vamos lá para o livro de Mateus, no capítulo 11, no verso 21, nós vamos entender o porquê o Senhor tirar aquele homem daquele lugar para não curar naquele lugar. Porque no livro de Mateus, no capítulo 11, versos 21, vai dizer assim: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios em que vos fizeram, há muitos que se teriam arrependido com saco e cinza. Eles não eram arrependidos, então certamente não creria no milagre de Deus. Se Jesus o cuspisse no rosto daquele homem, diante dos incrédulos, eles não acreditariam no poder de Jesus. Então eles não precisariam ver o milagre. Deixa eu te dizer uma coisa: o teu milagre não precisa ninguém ver. Quem precisa ver é aquele que vai fazer. Então somente espera no Senhor que todas as suas promessas serão cumpridas. Estou hoje pisando em uma terra ao qual o Senhor me prometera há anos atrás, mas Ele não se esqueceu e hoje me trouxe. Oh glória! E eu sei que é uma terra amada, é uma terra querida, é um lugar onde o Senhor escolheu, e como o pastor disse, para fazer um grande avivamento, não na África, mas no Brasil e no mundo. Eu creio nisso e você crê com isso? Então você pode aplaudir a Deus?